Mais uma sessão do Out of Office, desta vez com José da Costa Faria, profissional com muitos anos de experiência nesta área da logística e de alguma forma também uma figura incontornável e um comunicador nato. Costa Faria, muito obrigada por estar aqui hoje connosco. É um gosto enorme, de facto, especialmente depois de 2 anos de pandemia e quando já não nos víamos há tanto tempo. O Costa Faria licenciou-se em Filosofia, passou pelos transportes, pela logística, em empresas nacionais, em multinacionais, agora está a 100% naquilo que gosta, o ensino. Em criança, o que é que queria ser quando fosse grande? Bom, eu não, quando era mesmo criança, nunca tive uma vocação específica daquelas que nós achamos que é aquilo que queremos ser na vida. Sempre tive interesses variados. Lembro-me ao longo da minha infância, se quiser, ou da infância tardia e da adolescência, sei lá, coisas como advogado, coisas como escritor, coisas como professor passaram pela cabeça. Mas eu, só para ter uma ideia da minha dificuldade em encontrar uma vocação, eu lembro-me de quando acabei aquilo que é hoje, o 9º ano, na altura era o 5º ano de liceu, e depois, 3 anos depois, quando fiz aquilo que é hoje o 12º ano, eu fiz testes vocacionais em Lisboa, porque eu estudei na Covilhã e no Porto também, e fiz testes vocacionais aqui em Lisboa para me ajudarem a decidir qual era o curso superior que eu ia escolher. Isto para lhe dizer o quê? Que eu nunca tive uma inclinação definitiva para uma determinada profissão, para uma determinada atividade. Desde muito cedo que os meus interesses foram variados, nunca fui completamente focado numa única coisa, preferia ver a diversidade das coisas à minha volta e tentar aprender com elas desde bastante cedo. E agora esta questão do ensino, porque é um homem que desde sempre, enfim, tem essa sede de partilhar conhecimento. O estar a 100% no ensino é aquilo que o satisfaz neste momento ou aquilo que procurava? Deixe-me, Dora, fazer-lhe uma pequena retificação. Nesta altura, eu não estou a 100% no ensino. O ensino continua a preencher uma parte importante dos meus dias, mas não estou no ensino a 100%. Como disse bem, eu comecei a dar aulas sempre técnicas na área dos transportes, depois um pouco mais à frente na logística. Lembro-me desde os meus 25 anos e, portanto, eu tinha 4 ou 5 anos de atividade profissional e já dava aulas técnicas, primeiro na APAT, foi onde eu comecei a minha atividade, nos transitários, depois obviamente na Antrem e em pós-graduações e mestrados na área da logística, supply chain, mais nos últimos, 15 anos. E isso foi provavelmente uma daquelas coisas que me fez melhorar como pessoa e como profissional da logística ao longo destes anos todos. É que eu fui acumulando a atividade profissional no setor com dar aulas, não é? E há um provérbio chinês que diz que quem ensina aprende 2 vezes. E eu sou a testemunha viva disso mesmo. Eu aprendi muito, 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 porque tive a oportunidade de ter do outro lado pessoas, alunos que me desafiavam e me desafiam e que me obrigam constantemente a preparar-me, a aprender, a atualizar-me para ser capaz de responder o melhor possível. E isso, obviamente, que fez também com que eu andasse mais depressa na evolução na minha carreira profissional. Mas dizia que, contrariamente ao que eu achava, não está a 100% no ensino neste momento. Bom, sim, o que é que estou a fazer agora para além do ensino? Bom, eu desde há bastante tempo, as questões da liderança sempre me fascinaram muito, ok? Eu sempre achei que tinha algumas competências inatas de líder, desenvolvi essas competências e geri equipas nacionais e internacionais de grandíssima qualidade, com quem aprendi, mais uma vez, imenso. E dá, 5 anos para cá, mas dá 2 anos para cá com mais intensidade, as questões da liderança nas empresas são hoje provavelmente uma das minhas preocupações e áreas de atividade. Hoje
hoje está provado, se quiser, eu não gosto muito de utilizar esta palavra, mas pelas estatísticas, se quiser cientificamente, que quando maior for a eficácia de liderança numa empresa, melhores são todos os indicadores da empresa, desde os económico-financeiros, as vendas, os resultados, a retenção de clientes, mas também o empenhamento, a retenção das pessoas e o empenhamento das equipas. Líderes fracos tipicamente têm maus resultados e têm equipas menos empenhadas. Líderes fortes são os campeões do empenhamento e os campeões do resultado. E há um caminho muito grande para se fazer, e até porque há um mito relativamente à questão das lideranças. A maior parte das pessoas, quando se fala em liderança, em gestão da liderança, em desenvolvimento de lideranças, as pessoas pensam que estamos a falar apenas lá em cima, no board, né, no Conselho de Administração. Pois não. Pois não. É evidente que é aí que tem que começar. Essas pessoas têm que ser líderes para ser capaz de inspirar as segundas linhas que estão em baixo, mas é nas segundas linhas, nas lideranças intermédias, que as competências de liderança são mais escassas, mais falta fazem, são decisivas, cada vez mais decisivas, naquilo que é a vida saudável numa empresa, tanto do ponto de vista económico como do ponto de vista social, ok? E a minha experiência é que, mais uma vez, é que obviamente nas multinacionais e nas grandes empresas este é um tópico que já vem sendo coberto há alguns anos, há bastantes anos. Nas médias e algumas grandes empresas as coisas são mais difíceis, isto não é, ainda não é, começa a ser, mas ainda não é um tópico prioritário e obviamente em Portugal estas coisas também demoram a chegar como todas as outras. Estão a chegar, é preciso muito trabalho de tentar provar às pessoas a importância de investir na liderança e curiosamente a pandemia veio reforçar isto, não é? Porque o que aconteceu, está a acontecer neste momento, é que as pessoas simplesmente saem das empresas. Eu li esta semana, num artigo que li já não sei onde, na internet provavelmente, que começa a pensar-se que nos contratos de trabalho que se fazem haja cláusulas de rescisão de contrato, tal como existe nos futebolistas, que é uma coisa inacreditável, como se isto viesse a resolver alguma coisa. Ou seja, eu hoje contrato, assino um contrato com uma pessoa, depois digo, olha, se te quiserem tirar daqui antes do final do contrato, tem de pagar uma cláusula de rescisão, tal e qual como no futebol. Veja onde é que nós chegamos, a loucura e a insanidade, porque as pessoas acham que é assim, que se retêm e se fidelizam as pessoas que queremos ter. Obviamente que é tudo o contrário disto, como deve imaginar. Mas é que os desafios da liderança já eram grandes, são maiores agora. Olha, infelizmente por muitas das coisas que estão a acontecer à nossa volta ainda vão ser mais importantes no futuro. Muito bem. E em termos de desenvolvimento pessoal e ou profissional, qual foi a característica que mais desenvolveu ao longo da sua carreira? Se me permite, eu vou dar duas, não é? A primeira foi a humildade, definitivamente, não é? E a segunda foi a vontade de aprender. Eu, sem estas duas, nunca tinha feito o percurso que fiz, ok? E, portanto, não seleciono apenas uma, mas, sim, a humildade, porque sem humildade eu não consigo conquistar ninguém para trabalhar comigo e à minha volta. E a vontade de aprender, porque é aquilo que nos faz querer saber amanhã mais do que sei hoje. E evoluir, obviamente, evoluir no conhecimento, nas competências. As competências aqui não é stricto senso, é num sentido mais alargado. As competências técnicas, obviamente que sim, mas muito também as competências relacionais. E olhando para o percurso que já fez, de que é que nunca abdicou ao longo da caminhada e o que é que foi sempre fundamental levar na bagagem? Eu nunca abdiquei do respeito pelos outros, nunca abdiquei, já falei atrás, da humildade e da vontade de aprender, isso já falei, e nunca abdiquei, principalmente a partir do momento em que comecei a liderar equipas nacionais e internacionais, uma palavra que eu gosto particularmente e que nós utilizamos muito pouco, não é? Que é o cuidado com as equipas. Os ingleses utilizam muito mais o take care, não é? Nós temos muita relutância em utilizar essa palavra e a minha experiência diz-me que se alguma coisa eu fiz bem enquanto líder, enquanto gestor de equipas, era, ou foi,
o cuidado que eu tinha com as pessoas. Com as pessoas. Exatamente. E isso, eu acho que tive muitos sinais, e não só com as pessoas, também com os meus alunos, não é? A relação com os meus alunos vai muito para lá de uma prova de avaliação e de uma nota que tem que se dar. O cuidado com os alunos é muito mais do que isso. E eu tive, felizmente, para mim, até recentemente, provas muito inequívocas que eles apreciaram o meu cuidado e que, em alguns deles, seja liderados, seja alunos, seja pares, às vezes até, eu tenha feito aquilo que provavelmente mais me orgulho na minha carreira profissional, que é ter deixado uma marca, ok? É ter deixado uma marca. Não me pergunto qual é que é, ela é diferente para todas as pessoas que interagiram comigo. E provavelmente em muitas pessoas eu não deixei marca nenhuma, noutras terei deixado marcas, uma marca negativa também, não devido disso, mas na esmagadora maioria eu acho que deixei uma marca positiva em muitas das pessoas com quem me cruzei. Isso é quase uma das ambições mais profundas, digamos assim, acho eu, que o ser humano pode alcançar, não é? Que é sabermos que conseguimos tocar alguém. Sem dúvida, sem dúvida. Já agora, a sua pergunta tinha uma segunda linha que eu não respondi. O que é que eu sempre levei na mochila, ou o que é que continuo a levar na mochila? Um livro, sempre. Na minha mochila existe sempre um livro, seja para ir beber uma cerveja no final da tarde, seja para ir passar um fim de semana, seja para ir dar aulas, seja para ir trabalhar. A minha mochila tem sempre um livro. É um comprador e um consumidor compulsivo de livros, não é? Nesta era do digital, continua a ler em papel, fundamentalmente? Uma pequena retificação. Eu não sou um comprador e um leitor compulsivo. Eu sou um comprador compulsivo e um leitor impulsivo, que é uma coisa ligeiramente diferente. Eu tenho a certeza que nunca vou conseguir ler todos os livros da minha biblioteca. Não, todos os livros que eu tenho, felizmente, porque sou um comprador compulsivo, tenho muito mais livros do que aqueles que eu alguma vez vou ser capaz de ler. Mas o que é inacreditável é o prazer que eu sinto em descobrir um livro no meio dos meus milhares que eu tenho, descobrir um livro que comprei há 15 anos, que nunca li, e depois começar a ler e só ser capaz de o deixar quando eu termino. E portanto isso é muito, muito interessante. E esqueci-me da pergunta. Eu perguntava se nesta era do digital, sim, claro, sim. Ainda lê fundamentalmente em papel. Como é que eu lhe hei de dizer? Como é que eu explico? A informação do dia-a-dia, toda digital, ok? Eu acordo muito cedo, tipicamente, como todas as pessoas que têm o cabelo da minha cor e que têm um ano de nascimento aproximado ao meu, cada vez dormem menos e acordam mais cedo. E então, invulgar-me, hoje até foi um caso diferente, porque acordei ainda mais cedo do que é normal, mas as minhas primeiras 2 horas, algures entre as 5 e as 6 da manhã, ou 6:30, às vezes 7 da manhã, são dedicadas a ler as notícias do dia, todas digitais. Os livros não. Nunca li um livro digital. Lerei se não houver versão em papel. Eu sinto a necessidade tátil do livro. Sinto a necessidade de pegar no livro, abri-lo, sentir o cheiro, sentir que estou com um monte de conhecimento nas mãos e que algum do conhecimento já se está a transmitir tatilmente apenas porque eu estou a folhear um livro antes mesmo de começar a ler. Não digo, obviamente, que nunca lerei um livro digital, mas se houver uma versão física, vou continuar a ler o livro físico. Ao longo deste trajeto, um momento que acha que foi decisivo no seu percurso da logística, consegue identificar algum ou algum que seja particularmente memorável? Dora, é muito difícil responder essa pergunta. Eu prefiro pensar que o momento foi
o meu percurso. É isso que eu gosto de recordar em 40 anos de atividade profissional. Claro que há momentos aqui e acolá que fizeram a diferença, que nos encheram de orgulho ou que nos deixaram na pior das depressões. Isso obviamente que é normal e acontece, seja com chefes, seja com colaboradores, com pares, com clientes. Tive momentos muito marcantes, mas são muitos esses. Mas o que esses momentos fizeram todos foi construir o meu caminho, construir o meu percurso. E esse é o meu momento, é o meu percurso. E pessoa ou pessoas que de alguma forma o marcaram ao longo deste, ou que o influenciaram ao longo deste trajeto? Adoro, é assim, eu não vou nomear ninguém explicitamente porque corria o risco de ser tremendamente injusto para quem não estivesse a nomear. Foram muitas pessoas que me ajudaram durante a minha vida toda. Claro que nós temos sempre, não é, algumas antenas daquelas pessoas que, pela proximidade, pela inteligência, pela visão, pelo humanismo, pelo cuidado, nos marcaram mais. Eu tive a sorte, isto é uma sorte enorme, de ter tido 4 líderes que foram meus chefes, não é? E que me marcaram por razões completamente diferentes, que me marcaram muito. E o mais curioso disto é que são pessoas de 4 nacionalidades diferentes. Uma dessas personalidades é portuguesa. E mostrou-me que os portugueses são capazes do melhor. Não ficamos atrás em rigorosamente nada quando nos comparamos com qualquer outro povo do mundo. Um espanhol que me marcou pela seriedade, pela honestidade, pelo rigor, mais uma vez pelo cuidado. Aprendi muito com ele. Depois tive 2 anglo-saxónicos. Um americano, que foi a pessoa com quem eu aprendi mais sobre gestão de tempo, gestão de prioridades, gestão de carreira, gestão de aprendizagem. Os americanos têm aquilo tudo super estruturado. Aquele meu chefe foi a pessoa mais estruturada que eu conhecia em toda a minha vida. E isto para um português é importante, porque esse não é o nosso forte, não é? E depois um inglês, que foi provavelmente a pessoa que mais me influenciou na forma de abordar a liderança, não é? Ele vendeu-me o conceito de que a liderança é uma mistura harmoniosa de 3 componentes. Ele dizia em inglês, como era óbvio, o heart, o head e o guts. E dizia assim, só quando tu tiveres muita concentração, fores completamente focado, tiveres a cabeça focada no objetivo, quando lhe puseres tudo o que tu tens dentro do teu coração, sem esquecer a borboleta, o instinto do guts. Não há nenhum líder, ele dizia, e eu concordo, eu não conheço nenhum líder forte que não tenha estas 3 componentes na sua estratégia de liderança. E abriu-me uma quantidade de ideias, de horizontes, e foram estas as 4 pessoas. Não quero esquecer, sem nomear, que tive pessoas das equipas com quem aprendi tanto, e que me marcaram muito, muito. Alguns pares, menos, mas mais as equipas e os líderes. E voltando às equipas e às pessoas, formou e liderou muitas equipas, hoje continua a formar pessoas. De acordo com a sua experiência, o que é que diferencia os bons dos muito bons? Eu acho que já respondi a isso de outra maneira, noutro contexto, mas tipicamente não tenho dúvidas nenhumas, a humildade e a vontade de aprender. Isso é o que separa já nem falo dos maus, os razoáveis, daqueles que são de facto excepcionais. Sem estas 2 qualidades, a carreira está destinada ou ao fracasso ou a um sucesso muito temporário e episódico e sem relevância nenhuma. Olha, e o que é que ainda o faz correr depois de todas estas coisas que já conquistou? Para dar aqui um ar mais descontraído à coisa, aquilo que me faz correr agora não diga que é o seu Benfica. É o objetivo também, mas menos. É o objetivo de, aos 62 anos de idade,
correr a minha primeira meia maratona. É isso que me faz correr hoje. E também literalmente, porque eu hoje, antes de vir para aqui, tive o meu treino matinal às 6 da manhã e treino religiosamente 3 vezes por semana. É o que me faz correr agora. Já é avô, isso muda a perspectiva que tinha do mundo, da vida, das pessoas? Não. O facto de ser avô não mudou nada disso. Aquilo que eu pensava e a forma como eu olho para esses 3 grupos, stakeholders, como se diz, não mudou coisa nenhuma. Aquilo que mudou com o facto de ser avô foram as minhas prioridades. Ponto. Por exemplo, a meia maratona? A meia maratona é porque eu preciso de ter cada vez mais energia, porque os netos têm muita energia e, portanto, eu quero que o avô deles seja um buddy, não é? Seja um camarada que vai com eles para todo lado e que faz com eles tudo e mais alguma coisa. Mas os meus netos são a primeira prioridade da minha vida e são o centro da minha vida. Hoje eu não há nenhum compromisso superior ou mais importante do que um compromisso que eu tenha assumido com os meus netos. Isso é inegociável. E, portanto, são eles que me fazem estar sempre muito alerta e são eles que me fazem perguntas. A minha neta mais velha tem 9 anos, vai fazer 10, o meu neto do meio fez 7 e a mais pequenina, tem 2 anos e meio, ainda é muito pequenina. Mas aquilo que é verdadeiramente inacreditável são as conversas deles comigo e as perguntas que eles fazem, percebe? E agora, a minha única dúvida é saber nós, os sabichões, os crescidos, que mundo é que lhes vamos deixar? E aí há muitas dúvidas, nós estamos a viver... Especialmente neste momento. E quando os seus netos lhe perguntam, principalmente os 2 mais novos, avô, porquê é que a Rússia invadiu a Ucrânia? O que é que está a acontecer às pessoas da Ucrânia? Os russos é que são os maus? É aí que nós vemos que a importância de nunca escondermos nada às crianças. Eles falam disso na escola. Em minha casa eu não quero que eles estejam, porque os nossos telejornais agora só falam da guerra, não é? Eu não quero que eles estejam meia hora a olhar para a televisão, a ver algumas cenas daquelas, mas nunca mudo de canal só porque está a dar a guerra. Faço 10 minutos depois, tento. E se a gente fosse um debriefing, brincar aos professores ou jogar outra coisa qualquer e mais não sei o quê, e depois explicar. E isso é um desafio brutal. Eu não sou eu que educo os meus netos, quem educa os meus netos é a minha filha e o meu genro, não sou eu, não é? Mas, tipicamente, eles são a minha primeira prioridade, definitivamente. Olha, e já falámos de livros. Hoje em dia está muito na moda aquela coisa de os filmes que... Sim, da vida e tal, não sei se... Por aí fora. Que livro é que o Costa Faria acha que toda a gente deveria ler antes de morrer? Isso é uma coisa... É pergunta para queijinho. É uma coisa muito, muito difícil de dizer. Mas eu não vou escolher um, vou escolher 2. Ok? Se permite. Um era muito redutor. Um, definitivamente, pela sua simplicidade poética, eram os poemas do Alberto Queiro. E o segundo, pelo que tem de labiríntico e de extraordinário, é o livro As Ficções, do Jorge Luís Borges, que é provavelmente um dos meus literatos preferidos. Eu já li esse livro 3 vezes. Os Contos, que é um conjunto de contos, e tem contos verdadeiramente alucinantes, onde mistura o mistério, o fantástico, o labiríntico. Jorge Luís Borges era uma mente labiríntica e escreveu extensivamente sobre os labirintos do mundo, os labirintos da mente, e esse livro é inolvidável também. Portanto, eram estes 2. Um muito, muito, muito simples, mas super inspirador, e o outro mais elaborado, mais fantástico, se quiser.
Muito obrigada, Costa Faria. Foi um prazer. Obrigado, Dora. Em primeiro lugar, parabéns pela iniciativa, que me parece muito interessante. Obrigado pelo convite e votos de que vocês continuem a prosseguir o caminho de sucesso que nos têm habituado. Sorte para vocês também. Obrigada. Para continuar a acompanhar estas conversas pessoais e transmissíveis, subscreva o nosso canal no YouTube ou siga-nos nas redes sociais. O Out of Office está também disponível em podcast. Vejam no nosso site como subscrever.